Perfeito, vamos compartilhar nossa tela novamente. Isso. Só um minutinho, pessoal. Ok. Bem, vocês estão vendo a tela? Eu acho que eu tive um problema aqui. Acho que a gente não está conseguindo. Vamos novamente. Vamos aqui. De vez em quando eu vou ter que dar uma paradinha, pessoal, para o pessoal que está entrando, para poder aceitar. Mais uma vez, vamos lá, compartilhando a tela. Ok. Muito bem. Se alguém puder me dar um retorno aí, se estão conseguindo ver a tela compartilhada, modo apresentação. Dá um okzinho aí para mim no chat. Beleza, Mauro. Obrigado. Ótimo, agora sim. Pois bem, então vamos lá, né? Considerando, hoje vamos fazer a nossa apresentação aí do guideline da IADT 2020. Bem, esse artigo, essas pessoas que estão aqui, elas são pessoas, né, que eu conheço, algumas pessoalmente, e elas são realmente grandes expoentes da nossa traumatologia mundial. Então, o professor Peter Day, ele é um inglês, né, muito competente, se não me engano, ele é odontopediatra e um excelente epidemiologista. A senhora Maria Tereza Flores, do Chile. A professora Anne O'Connell, que ela é da Irlanda. A professora Cecília Bourignon, a brasileira, que está na França, ela representa aí a Academia Francesa. O Nestor Coenca, um americano. A professora Iva Lauritzen, também, que assume, né, a cadeira praticamente representante do professor Andreassen, professora Iva Lauritzen. O professor Andreassen, né, falecido, e como todos sabem, né, nossa maior referência dentro da traumatologia mundial. Bem, outros aqui eu não conheço tão bem, mas então são figuras ilustres, né, que têm muita publicação, têm um repertório enorme, que são conhecidos de experts dentro da IABT, são os fellows, e que eu, né, tive a honra de participar. Eu entrei como fellow em 2017 e não participei desse artigo, não, né, já tinha começado. Geralmente a gente tem aí um convite para poder fazer uma participação também nessas construções dos protocolos. Pois bem, esse protocolo, né, os traumas, eles se dividiram em 3 artigos, sendo que o primeiro ele vai falar sobre as injúrias, luxações e fraturas nos dentes permanentes. Depois nós temos um outro artigo que contempla especificamente as avulsões, e esse, né, que é destinado às injúrias na dentadura decídua. E essa dentadura decídua, ela traz as suas peculiaridades. Então, hoje, né, quando a gente lê a introdução ali do artigo, nós temos informações importantes que 18% das lesões, né, físicas, elas estão relacionadas à boca na criança. Então, nós pegamos aí essa criança entre 1 e 6 anos, né, porque nós temos aí a dentadura decídua apenas nessa faixa etária. Então, às vezes pode estender um pouquinho, né? Mas geralmente nessa média, de 1 a 6 anos. E isso corresponde à segunda região, né, do corpo mais envolvida, mais afetada, seria a boca, né, nas lesões. E na criança, nós temos uma prevalência em torno de 22,7
Então, essa incidência, né, essa prevalência dos traumatismos, ele é bem significativa e ela, não raro, você vai ter lesões recorrentes. Então, você tem um trauma, depois você tem novos traumas. E isso, geralmente, tem um significado clínico, né, muito importante. E que nós precisamos estar atentos a essas informações. Então, é muito comum o traumatismo na dentadura descida. E a faixa etária, né, principal vai ser em torno de 2 até os 6 anos de idade, concentrando em 2 e 4 anos, às vezes, você vê na literatura, e sendo que, né, antes é a fase inicial, onde a criança começa a andar, aprender a andar, nós temos, coincidentemente, a erupção dos dentes. Então, é uma fase comum de ter acidentes, a partir de 1 ano, e nós vamos ter aí uma, uma situação muito comum, né? Nós temos aqui um serviço de atendimento em Brasília, só voltado para o público infantil, então isso para nós aqui é muito comum, os bebês que estão começando a andar, que vão sofrendo os seus primeiros traumatismos dentários, né? E tem a tendência de aparecerem ter novas recorrências. Deixa eu só autorizar aqui novos participantes. Muito bem. Enfim, dando sequência. Existe uma questão, né, relevante e importante que esse atual protocolo ele traz, que é relacionado com a parte comportamental, a parte emocional, a parte psicológica. Então, é a primeira vez dentro dos protocolos que eles trazem, né, algo tão direcionado, tão específico para a questão emocional. Então, sempre se falava-se com, né, citava-se a questão emocional. Hoje, dessa vez, não. Dessa vez foi muito pontual a preocupação com a questão emocional, com a possibilidade do trauma, né, da ansiedade causada, né, tanto na família quanto na criança, relacionados aos atendimentos de trauma. Então, nós tivemos em San Diego, em 2018, no Congresso de Traumatologia, onde nós levamos um folder. Nós realizamos algumas apresentações de 2 pôsteres nossos e nós levamos um folder que nós distribuímos na nossa apresentação. E nós colocávamos nesse folder essa condição que eu vou descrever aqui para vocês, que é uma preparação à família, né? Da família que tem uma criança que sofreu trauma. E que muitas vezes a gente precisa educar, precisa orientar essas crianças, essas famílias, para receberem o atendimento. Pessoal, tem um som ligado. Obrigado. Ok. Então, aqui eu vou trazer para vocês, o capítulo fala sobre essa preocupação, e nós detalhamos isso de uma maneira aqui, né, tentando contemplar todas essas questões. Falando para as famílias, quando a família liga, né, o telefone que é o mais comum, a família aciona o serviço, aciona o profissional, é muito importante que a gente saiba que aquela condição né, é uma situação inesperada. Então, a família, muitas vezes, não sabe como lidar, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, e nós temos um papel de trazer essas informações, esse mínimo de orientação inicial. Então, sabedores disso, nós vamos também, no segundo momento, identificar prioridades. Então, saber, né, se essa criança, o que aconteceu com essa criança, porque muitas vezes você tem uma criança que caiu, né, de uma cama, caiu no trocador, e você tem que saber um pouco do que aconteceu, porque muitas vezes essa criança bateu a boca, mas ela também pode ter tido um traumatismo crânioencefálico, né? E nós precisamos identificar situações que possam indicar esse comprometimento,
né, sistêmico, neurológico, para que a gente possa encaminhar essa família já para o serviço hospitalar, já para o serviço médico. Ele não vai passar na clínica e depois vai para o serviço médico. Ele vai dar essas informações. Não, meu filho está bem, ele só bateu uma boquinha. Ai, doutor, eu estou achando que ele está meio paradinho, ele não está conseguindo ficar em pé. Coisas que a mãe vai trazer de informações após o acidente que vai nos orientar e vai definir a prioridade daquele atendimento odontológico. Ok? Se a gente vai, se ele vai para o consultório, para o serviço, ou se ele vai procurar inicialmente por um serviço médico. E o que os pais devem fazer, né? Por menor que seja a criança, por mais jovem, né, que a criança seja, a gente precisa pedir para os pais falarem que vai levar ela para uma pessoa que é uma pessoa amiga, que a mamãe e o papai pediu para um tio, para uma tia, olhar o dodói que fez, para que ele possa cuidar. Então, esse preparo não é só para a criança, né? Os pais também vão sendo preparados, porque ao dizer isso, né, sobre nossa orientação, eles também vão se preparando para isso. Então, é muito importante a família estar de acordo, né? Estar junta com o profissional, para que a gente possa conduzir da maneira menos traumática, da maneira mais adequada, mais suave. Então, o dentista também, nesse primeiro momento, né, nessa apresentação inicial, que vai ser por telefone, ou no próprio consultório, vamos falar, olha, o que nós vamos fazer? Né? Então, é muito comum nós orientamos aqui as famílias, inicialmente, sobre o que nós vamos fazer. Primeira coisa, mamãe e papai, essa conversa nossa, para eu poder entender a dinâmica, né, como é que aconteceu o acidente, enfim, e depois nós vamos partir para o diagnóstico. A gente precisa entender o que aconteceu. Então, nós não vamos causar mais dor, nós precisamos simplesmente limpar a boquinha, nós vamos avaliar clinicamente, possivelmente fazer uma avaliação radiográfica, e aí nós vamos definir nosso plano de tratamento. O que é que há de necessidade de tratamento? Então, essa fala, né, essa sequência lógica apresentada para a família, isso vai tranquilizá-los. Então, os pais vão ficar tranquilos de saber que, primeiro, vai se definir o que aconteceu. Né? Então, por isso que muitas vezes aqui no nosso serviço eu falo, olha, nós temos o valor definido de consulta. Consulta, ela vai gerar um diagnóstico e um plano de tratamento. Então, depois disso é que eu vou lhe falar qual é os valores, enfim, dos demais procedimentos. Mas antes nós precisamos fazer o diagnóstico. E a família já sabe o valor da consulta. Então, isso já dá uma diminuída, né, de ansiedade, porque os pais ficam ansiosos também pela questão financeira, né? Eles estão ali preocupados com a criança, mas é importante a gente trazer todo o conforto, todas as informações que possam gerar uma maior tranquilidade. E, feito isso, nós vamos, né, feito o diagnóstico, nós vamos conduzir e vamos sinalizar quando vai terminar o atendimento. Quando a criança ela é muito sensível, né? Então, quando você deixa claro que terminou, às vezes ela está aos prantos, chorando e tudo, e você traz essa informação de que agora acabou. Tira a touca, tira a máscara, enfim, isso vai diminuir o volume, a gente vai ter uma tranquilidade maior da criança. E a importância de falar para a família, né, da importância do atendimento de urgência, isso permite um diagnóstico mais adequado, um tratamento mais adequado, e da importância dos cuidados futuros de acompanhamento que haverão. Então, essa fase, muitas vezes você vai falar isso de forma, né, todas essas etapas de maneira muito rapidamente. Por quê? Porque essa é a apresentação inicial de quem você é, do que você vai fazer, que o paciente precisa, enfim, e isso pode gerar uma redução da ansiedade na criança e dos pais. Ok? O próximo tópico, né, do artigo, ele fala sobre uma abordagem estruturada. Então, quando fala-se de uma abordagem estruturada, de uma sequência, né, e nós gostamos muito disso, isso é um dos nossos materiais de curso, né, que nós temos,
que é o workflow. Então, no workflow, a gente também, né, fala muito sobre isso, sobre essa abordagem estruturada, que ele cita aqui inicialmente a anamnese e o exame clínico, né? Então, nós sempre defendemos que os 3 primeiros passos, né, de uma abordagem estruturada, ela vem da anamnese, geralmente associado à asepsia, porque para permitir um bom exame clínico, a gente precisa limpar, a gente precisa, né, diminuir essa sujidade que muitas vezes está presente, essa contaminação. Depois, a gente vem para o exame clínico, né, fazemos, então, o diagnóstico juntamente com um plano de tratamento e, juntamente com esse diagnóstico, nós vamos registrando essas informações do diagnóstico, questões, nós vamos falar mais adiante, mobilidade, sangramento, deslocamentos, enfim, e ter um registro fotográfico de tudo isso. Então, essa estruturação do atendimento, ela é muito importante, porque nós temos uma condição muito comum, que é não saber por onde começa. Então, esse talvez seja uma das dificuldades que a gente tem quando a gente olha o protocolo, é que ainda não existe uma proposta. Foi uma das coisas que a gente tentou suprir com o trabalho, o workflow das urgências. É criar uma sequência lógica para os atendimentos, é estruturar, sistematizar essa abordagem. Então, segue aqui, né, o protocolo, reforçando essas questões que nós validamos completamente. Nós aqui apenas acrescentaríamos aqui a parte da asepsia, que é um fator muito recorrente, muito comum, como sendo fatores básicos para que a gente possa iniciar, né, depois o tratamento em si. Então, você entender o que aconteceu para você poder saber o que fazer. Então, veja bem, aqui nós temos aqui uma situação, né, que a avaliação inicial, nós temos um dente deslocado, um dente 61, nós temos a ausência de 2 dentes aqui, o 51 e 52, um pouco de sangramento na região cervical do dente 63, então, e um pouco aqui de sangue nessa região do lábio. Então, é muito comum nós termos, né, na maioria das vezes, eu diria, hoje ainda isso é controverso, né, mas eu poderia, diante da nossa experiência clínica, né, de quase 2.000 atendimentos aí realizados, é muito difícil é mais raro você ter um trauma isolado, num dente apenas. É mais comum você ter mais de um dente envolvido. E nós temos a outra situação que algumas vezes você ter mais de um trauma no único dente. Então, essa é uma situação que, no dia a dia, na nossa prática clínica, a gente observa com muita frequência, né? A associação de lesões traumáticas, né, em mais de um dente, ou então associação de lesões traumáticas num único dente. E a gente precisa estar atento a essa percepção, a diagnosticar essas lesões. Muito bem. Na avaliação inicial, né, o protocolo ele reforça a importância de uma avaliação médica pregressa aí para saber se o paciente tem alguma comorbidade, tem alguma patologia, como é que está essa condição na anamnese, né, uma condição neurológica, do jeito que eu falei anteriormente, né, como eu falei anteriormente, avaliar se essa criança apresenta algum sintoma ou sinal que possa botar em dúvida se ela teve algum comprometimento neurológico. E se há esse comprometimento, há prioridade, né, de que seja feito o atendimento inicialmente médico. Então, também uma avaliação desse histórico social, né, entender um pouco onde é que essa criança está no seio familiar, onde é que essa criança está dentro, né, do grupo social, enfim, para que a gente possa ter mais conhecimento e saber como conduzir melhor. Até mesmo na prescrição de alguma medicação, enfim, é importante ter essa leitura. E a descrição do acidente, como foi, né? Porque essa descrição do acidente também, ela vai ser muito importante, né? Porque ela pode
evidenciar algum conflito de informação, de coerência entre o que a gente vê na criança e o que está sendo descrito, que pode ter uma relação com abusos, né? Violência com criança. Então, é muito importante essa avaliação inicial, onde a gente vai colher essas informações, registrar essas informações no prontuário, para termos uma ideia, e, na verdade, tudo precisa fazer sentido. Né? Quando as coisas começam a não fazer sentido, isso é preocupante. Então, vamos iniciar, as avaliações sempre são recomendadas, avaliar do macro, né? De fora para dentro, do macro para o micro. Então, a gente vai fazer uma avaliação, né, da criança como um todo, depois vamos para a cabeça e pescoço, depois nós vamos afunilando até chegar na questão dental. Bem, a importância de identificar as lesões associadas, como nós já falamos, e até mesmo, como anteriormente falamos, no histórico médico, pode levar a uma condição de encaminhamento, né? Ou no mesmo momento, para que a paciente vá para um serviço médico imediatamente, porque apresente algum sintoma neurológico, ou que a criança foi, diante da história do acidente, por exemplo, que ele não viu um determinado objeto e colidiu, isso pode levar a uma percepção, quando questionado, de uma acuidade visual alterada. Então, por exemplo, você pode identificar que a criança, a mãe pode relatar: não, doutor, ele está caindo recorrente, está trombando com as coisas, enfim, isso pode levar a uma percepção de que algo, do ponto de vista oftalmológico, não esteja bem. E a gente pode fazer encaminhamentos posteriores ao atendimento, né, da criança. Então, isso já tivemos uma criança que colidiu com uma porta de vidro, e aquilo causou, né, uma curiosidade nossa, porque a mãe relatou que ele já estava apresentando algumas características, sinais de que ele não estava vendo bem, né, enxergando bem, e nós startamos o processo e encaminhamos ele para o oftalmologista. E, para nossa surpresa, ele estava com alterações, né, foi prescrito óculos para uma situação já bem grave de questão oftalmológica. Ok? Pois bem, lesões nos tecidos moles. As lesões nos tecidos moles, elas, na literatura, sugere-se que acompanham em torno de 1/3 dos traumatismos dentários. E essas lesões nos tecidos moles, elas têm um papel, um impacto também importante, né? Porque muitas vezes ela necessita de um cuidado de primeiros socorros. Em tecidos lacerados, eles vão ficar dependentes de um procedimento, né, de sutura, por exemplo. Então, eles são muitas vezes relacionados a necessidades de primeiros socorros. E o fato do sangramento, muitas vezes os pais só procuram pelo serviço de urgência quando nós temos o sangramento associado. Então, se eu tenho uma criança, né, e tem alguns estudos que mostram isso, crianças que tiveram lesões de tecidos moles associados com presença de sangramento, os pais se mobilizaram para poder levar para o serviço com mais disponibilidade do que aquelas que não tinham a presença do sangramento. Então, o sangramento ele gera um aumento na demanda pelos serviços de urgência. E naturalmente, esse trauma dos tecidos moles é muito importante trabalharmos com os pais sobre os cuidados pós-trauma, porque numa cicatrização de tecidos moles, um dos fatores mais importantes é a condição de higiene bucal, né? Então, nós vamos falar mais adiante no protocolo, ele comenta. Então, é muito importante manter essa cavidade, que já é uma cavidade, né, com presença de micro-organismos, mais cuidada, né, controlando melhor essa contaminação presente. Então, a higiene é muito importante e a associação de substâncias como a clorexidina também vão fazer uma grande diferença, benefício para a cicatrização desses tecidos. Então, aqui alguns exemplos de atendimento do nosso serviço. Então, essa criança
ela estava bebendo água, né, num copo de plástico, copo rígido, e o coleguinha esbarrou, bateu o cotovelo e teve aqui um descolamento dessa gengiva, expondo o periósteo, então justificando esse reposicionamento de tecido mole e sutura. Aqui foi num brinquedo de girar, uma criança vindo de uma escola, bateu, né, e o dente foi pressionado contra o brinquedo e você teve aqui uma laceração na mucosa jugal também, envolvendo aí, necessitando de suturas. Muito bem, então só para exemplificar a questão dos tecidos moles. O item 3.3, testes de descoloração dentária e radiografias. Então ele faz algumas considerações sobre a importância e nós vamos, né, pontuar sobre cada uma delas, vamos exemplificar cada uma delas. As fotografias são hoje condição muito importante para o registro dessas lesões, né, na criança, como na dentadura descida ou como na dentadura permanente. Entretanto, os cuidados, né, que nós temos que ter com essas imagens depois de colhidas, ou dessas imagens que os pais nos enviam. Então, por esse motivo, a nossa próximo encontro, nós vamos trazer a professora Patrícia, para poder, ela vai falar para vocês sobre as implicações legais na questão dos traumatismos, das imagens colhidas nos pacientes atendidos. Então, nós vamos falar sobre a importância do cuidado dessas imagens, como cuidar dessas imagens, para que a gente não se surpreenda com, né, que a gente vai compartilhando, mandando para os colegas, enfim, e a gente, deixa eu só confirmar aqui a data, nós teremos aqui o nosso grupo de estudos, para que vocês possam se preparar aqui. Então, perdão, desculpa, gente, falei Patrícia, doutora Érica. Então, nós vamos falar sobre compartilhamento de imagens dos pacientes. Isso pode te gerar problemas? Vai ser no dia 25 de maio, que está já marcado. Então, salve aí na agenda de vocês. Então, esse cuidado com as fotografias é muito importante do ponto de vista clínico para a gente poder acompanhar também, né? Então, vamos fazer uma imagem agora, nós vamos poder fazer essa imagem nos controles e nós vamos comparando. Isso fica mais fácil da gente observar como é que está a evolução do tratamento que foi realizado de urgência. Então, as fotografias, elas são um fator importante da documentação legal, né, do paciente, e também vão ser grande ajuda para a gente acompanhar a evolução dos processos de cicatrização, da evolução do tratamento. Testes de sensibilidade. Os testes de sensibilidade com criança, né, todos os aspectos relacionados à dor com crianças, nós temos aí uma questão da subjetividade que pode interferir. Então, crianças muito pequenas, você não consegue fazer um teste de percussão e saber se está sensível ou não, né? Então, essas são limitações que são consideradas, que nós temos no dia a dia. Então, a gente realmente vivencia essa questão dessa limitação. E, então, os testes de sensibilidade, tanto a testes de percussão, tanto a testes de dor de percussão, tomar testes de sensibilidade ao frio, né, com a criança é muito difícil de você conduzir, né? Tem um aspecto ainda de risólise, são vários aspectos que podem interferir, questão da criança não saber se comunicar adequadamente, questão da risólise que pode interferir, enfim, isso vai dificultando e a gente faz, porém, a gente deixa em stand-by essas informações para somar com outras informações para poder validar ou não, né, o conjunto. Bem, mobilidade. Então, nós temos aí a questão da mobilidade dentária, um ponto importante. Antigamente, os protocolos, a gente comentando, né, com a turma anterior, nós tínhamos a subluxação nos protocolos de 2001, né? Na verdade, nós tivemos 2001 protocolo, 2007, 2012 e 2020. Nos protocolos iniciais, 2001, 2007, se eu não me engano, 2012 acho que já mudou,
nós tínhamos a questão da subluxação na dentadura descida. Então, pequena mobilidade, com presença de sangramento no subgengival, nós fazíamos contenção em tudo. Era previsto, orientado pelo protocolo. Então, a gente fez muita contenção em função dessa mobilidade. Hoje, no atual protocolo, a mobilidade por si só, ela, né, óbvio, quando mobilidade pequena, grau 1, grau 2, mobilidade grau 3, ela precisa ser avaliada com outro olhar, que é a mobilidade horizontal e vertical, porque isso pode permitir o deslocamento do dente e botar em risco a criança. Mas as mobilidades grau 1, grau 2, nós temos, hoje, não temos uma indicação específica de contenção por esse motivo. Questão de cor, né? Então a cor é um fator importante. Nós temos a alteração da cor do dente traumatizado, ela é comum. E essa alteração de cor, a gente sempre fala, né, com as famílias, de que se essa alteração ela acontece nos primeiros dias, eu acho até melhor. Essa alteração de cor, se ela acontece no trauma depois de 2 meses, tardiamente, ele é mais indicador de necrose. Quando ela acontece mais próximo da situação do acidente, essa situação ela pode ser reversível, o dente ele pode escurecer e ele pode voltar a uma coloração normal. O que acontece é, se essa alteração ela acontece tardiamente, já é uma indicação, é um indicador de que o dente ele sofreu, ele tem uma necrose. Então, dor à percussão faz parte dessa condição de teste de sensibilidade, né, que está relacionado à questão da dor. Os deslocamentos, eles são questões importantes, então, entretanto, esse deslocamento, quando ele não são tão significativos a ponto de correr o risco, né, de se soltar, esses deslocamentos, eles não tenham uma interferência oclusal, geralmente os deslocamentos, eles são administrados de forma sem intervenção direta. Por exemplo, nós temos aí uma luxação lateral. Depois eu vou mostrar um exemplo para vocês. Uma luxação lateral, se essa luxação lateral, o dente ele foi com a coroa para a palatina, e essa criança tem um overjet aumentado, e já tinha um overjet aumentado, ou seja, a coroa inclinou, porém ela não cruzou, né? Então essa situação, ela não justifica, ela não necessita de um reposicionamento. Ela a gente vai aguardar um reposicionamento espontâneo, né? Então, os deslocamentos, eles não necessariamente eles vão ditar uma conduta de intervenção, às vezes eles vão ser possíveis apenas de acompanhamento. Por exemplo, é o caso das intrusões também. Então, eu não vou reposicionar o dente intruído, né? O dente descido intruído. Geralmente, teve um deslocamento axial para dentro do alvéolo, mas nós vamos aguardar o reposicionamento espontâneo. Pois bem, o artigo também fala sobre a questão da proteção da radiação. Então, nós vamos ver aí algumas imagens. Nós, muitas vezes, a gente fazemos a radiografia aqui no nosso serviço. Algumas vezes o paciente liga e, às vezes, a gente pede para já ir para o serviço radiológico, para poder fazer as tomadas e já vir com a radiografia, quando é possível, quando é permitido, né, diante da situação relatada pela família. E a gente sempre tem essa preocupação de falar com os pais, de pedir para, né, reforçar a questão da proteção do tireoide, proteção com avental. E não só isso, né? A gente vê que muitas vezes na clínica, né, de outros cursos que a gente acompanha, às vezes você tem aquela colocação do avental, que já é um avental meio distorcido, que ele não se adapta bem, então você tem um protetor de tireoide que não protege tireoide. Então, reforçamos para esse cuidado com relação à criança, porque a criança ela é vulnerável à questão da radiação, né? E vocês terem ideia, situações onde a gente já pediu para poder fazer na clínica e os pais chegaram aqui depois de 10 tomadas radiográficas para uma criança pequena, obviamente ela não vai colaborar, e nós temos ali uma série de exposições na tentativa de acertar, porém sem sucesso. Imagina, a quantidade de radiação desnecessária, uma vez que não foi feita, né, da maneira
favorável com a criança colaborando, então a gente tem que ser muito cuidadoso e eu sempre recomendo, faça duas, se não conseguir com essas duas, suspende e vem que nós vamos fazer. Então, porque tem, às vezes, nas clínicas, as pessoas não estão preparadas para lidar com a criança e isso pode gerar essa condição da repetição de radiografias com exposição aumentada à radiação. E hoje, né, o protocolo ele fala sobre a questão do princípio Calara, que é o menor níveis de radiação o quanto que for possível, né, que está relacionado com essa preocupação com a exposição à radiação. Então, é muito importante a gente ter esse olhar. Né? Hoje, o protocolo, como os protocolos anteriores, ele mudou muitos fatores, e um deles foi a questão da radiografia. Muitos dos acompanhamentos radiográficos de lesões que nós tínhamos, hoje a gente faz inicialmente a avaliação clínica somente. E se houver algum indício de alteração clínica, nós pedimos uma avaliação radiográfica. No passado, nos protocolos do TED de 2012, nós pedimos radiografia independente, vem para o controle junto com a radiografia. E agora não mais. Vem para o controle, te avalia clinicamente. Se tiver alguma condição que justifique alguma alteração clínica, nós pedimos. Então, isso mostra a preocupação, né, do protocolo, dos autores, com a questão da exposição desnecessária à radiação. E outra coisa, né? Às vezes a gente ouve os colegas comentarem, não, vou fazer uma tomografia na criança pequena. O procedimento de tomografia já não é um procedimento tão simples, né? Uma criança pequena, é mais demorado, e a gente, às vezes, não tem uma criança colaboradora. Então, a incidência, né, de radiação ela é muito maior. Então, nós temos que ter uma indicação muito precisa para tomada da tomografia, a realização de tomografias. Então, raramente, na dentadura decídua, ela vai ser indicada. Nós temos um caso aqui, né, depois a gente vai comentar, para vocês poderem ter uma ideia de uma tomada radiográfica crianças, né, até 6 anos. Muito bem. Aqui a gente fala sobre a questão do registro, da importância, né? Esse é um paciente de embaixada, aqui em Brasília, né? Nós atendemos temos todas as embaixadas aqui no mundo, então, praticamente todas, né? Então, muitas vezes os pais vêm e trazem a criança e a gente tem o cuidado de fotografar. Depois, envia essas imagens para os pais, né? E eles agradecem muito, por quê? Porque fica ali um registro do que aconteceu, né? Antes de remover o dente, a gente fez um registro inicial, como é que estava, e isso, do dentinho, depois de removido, enfim, tudo isso, dos dentes avulsionados também, depois da realização do procedimento. Então, esse cuidado com o registro fotográfico traz uma série de tranquilidades, porém, né, temos que ter cuidados na administração dessas imagens. Aqui, né, foi ilustrando a questão do escurecimento, da alteração da cor, chamamos de descoloração do dente. Então, nós percebemos aqui um escurecimento imediato, aí, né, logo próximo ao procedimento, ao acidente acontecido. Então, aqui um escurecimento bem significativo. Também, embaixo, nós vemos duas situações, diferentemente, um dente mais acinzentado, que é o dente 61, e o dente 51 mais amarelado. Então, essa alteração amarelada ela é um indicador de um trauma mais antigo. Né? Quem não conhece, esse amarelado ele vem mais de uma obliteração dos conduto pulpar, a mineralização. Ele vai tomando essa tonalidade. Já o escuro pode estar relacionado com uma pigmentação pelo sangue, né, que vai extravasando dentro dos canalículos e estagnado nessa hemoglobina que fica dentro dos canalículos através do trauma, por causa do trauma, e a gente vai tendo ali essa alteração de cor. Muito bem. Desculpa, só liberando aqui novos participantes. Enfim, então, essas alterações de cor são importantes
para registro, né? E com essa variável que eu disse a vocês, a ideia de que orientar a família que a alteração de cor logo inicial, ela tem um potencial de reversão. Já alterações tardias, depois de 2 meses, há uma tendência a uma indicação de necrose. Então, fica como, né, uma dica aí para os colegas. Aqui, um caso também nosso do atendimento de urgência, veja bem, né, a família mandou inicialmente uma foto, falou que o dente estava deslocado. Então, quando eles vieram para o atendimento, realmente o dente estava deslocado, o dente 61, deslocamento da coroa para palatino, e a gente percebe aqui nitidamente que houve deslocamento. Entretanto, essa criança ela tinha uma mordida aberta. Então, nessa situação, apesar do deslocamento, nós não fizemos nenhuma intervenção direta, nós não reposicionamos o dente nem contivemos. Nós apenas mantivemos um cuidado de asepsia, de higiene bucal rigoroso por parte dos pais. E esse dente há uma tendência dele retornar à sua posição original. Geralmente, quando você tem deslocamentos da coroa para palatino, há uma possibilidade muito grande de fraturas na tábua óssea vestibular. Mesmo assim, né, apesar de ter uma fratura da tábua óssea vestibular, nós não temos a indicação de reposicionamento e nem contenção. Tá? Se nós tivéssemos uma situação na dentadura permanente, diferente, totalmente diferente, reposicionar e conter. Mas na dentadura decídua, se não há interferência oclusal, não precisamos fazer esse reposicionamento. Acredita-se que até se a gente tiver um reposicionamento, a gente aumenta a chance de dano no germe do dente permanente ou potencializar trauma já sofrido. Então, recomendações de não intervir, uma vez que não tem interferência oclusal. Aqui uma situação um pouco diferente. Nós tivemos o deslocamento dos 2 dentes, dente 51 e 52, onde havia uma interferência oclusal, como na imagem. Então, essa criança, a cada deglutição que ela faz, né, da saliva, própria saliva, você tem ali o toque dos incisivos inferiores no dente superior. E isso interfere na cicatrização. Então, baseado nessa orientação que nós temos de, se não há interferência oclusal, a gente aguarda o reposicionamento espontâneo, nós fizemos aqui uma técnica de levante de mordida, né, na região posterior, uma resina colorida nos dentes superiores, aonde você desoclui e você tem a possibilidade aí de haver um reposicionamento dos dentes deslocados. Aqui uma outra situação também com deslocamentos mais severos, aonde essa situação foi um caso atendido logo no início da pandemia. Então a família nos mandou uma imagem. O pai estava com Covid, então acho que foi em abril de 2020, então bem no início, e a gente estava muito tenso para o atendimento, mas diante da situação, com interferência oclusal, nós nos preparamos, né? Usamos todas as estratégias de prevenção, de segurança, e realizamos o atendimento. Nesse caso, em função do deslocamento do dente, nós removemos o dente 51. Ele teve um deslocamento muito grande. Já o dente 61 foi preservado, reposicionado e preservado. Bem, o artigo também fala, né, desses cuidados. Vejam só, aqui um protetor de chumbo, avental, porém sem a proteção do tireoide. Então, essa é uma condição importante que a gente precisa ter o cuidado quando for trabalhar com criança, então fazer uma tomada radiográfica. Tanto para pedir na clínica esses cuidados, né? Falar com a família para ter esses cuidados, para deixar eles alertas. Assim como, às vezes você coloca aqui o avental e o protetor da tireoide, ele fica desadaptado. Então, muito importante termos aqui a adaptação, né, desse colar cervical, que às vezes vem acoplado no avental total. Outra condição de deslocamento, então o dente ele intrui. Então, na imagem radiográfica dessa paciente, nós fizemos uma radiografia. Então, esse foi antes do protocolo de 2020. Essa criança, naquela época, os deslocamentos, né, o protocolo sugeria que os deslocamentos intrusivos ou luxações laterais, em que o ápice radicular fosse em direção ao germe,
a indicação era a remoção do dente intruído. Essa era a recomendação. Então, quando você pega aqui um compasso de ponta seco, né, uma régua milimetrada, e faz aqui uma tentativa de avaliar, eu fiquei com dúvida se o comprimento ele tinha aumentado ou diminuído. Por quê? Qual é essa questão do aumentar e diminuir? Vamos explicar. Então, quando eu pego aqui a ponta do ápice, aqui na borda incisal, eu vou ter um comprimento do dente, em relação ao dente vizinho que não sofreu intrusão. Então, quando você tem um encurtamento do dente vizinho, em relação ao dente vizinho, você tem um deslocamento, geralmente com ápice paravestibular. E isso nos tranquilizava. Então, o protocolo dizia o seguinte: se o dente intruído ele ficou encurtado em relação ao dente vizinho, quer dizer que ele deslocou e o ápice dele foi em direção vestibular. Então, o germe está protegido e você pode ficar tranquilo. Então, nessa situação, gerou uma dúvida se a gente estava do mesmo tamanho, se tinha encurtado, e o pai era médico, e nós falamos, olha, indica que, aliás, gerou uma dúvida em relação se há o encurtamento dessa imagem em relação ao dente vizinho. Então, a gente fica aqui meio em dúvida. Ele falou, não, Rogério, eu sou radiologista, eu posso fazer uma tomografia. Então, eu falei, mas criança tinha, se não me engano, 2 anos e 4 meses. Eu falei, olha, doutor, é uma situação que só o pai pode dizer, né, se é possível ou não. Não, pode ficar tranquilo que eu vou fazer a tomografia. Então, diante desse cenário, onde o pai, né, queria esclarecer se essa situação e o protocolo tinha essa informação, o pai realizou a tomografia. E olha, para nossa surpresa, então olha como o dente, o ápice tinha, né, a fratura da tábua óssea vestibular tinha saído aqui na vestibular. Então, confirmando um deslocamento e a proteção do germe dentário, né? Então, ele deslocou, teve uma intrusão, porém com uma intrusão voltada para o ápice radicular para vestibular. Por que essa questão é importante? Eu estou falando isso para vocês, nós vamos falar logo adiante. Hoje, não há mais essa dissociação. Então, independente, muito importante que vocês gravem isso, independente, se nós tivemos uma intrusão ou uma luxação lateral, independente se o ápice radicular desse dente luxado, né, ou intrusão ou luxação lateral, se ele foi em direção ou não ao germe, independente, a gente não mais indica a extração, tá? Vamos comentar logo adiante. Vamos reforçar isso. Bem, então, esse diagnóstico, mais uma vez, ele é 3.4, né, dentro do protocolo, como o item, ele reforça a abordagem sistemática e cuidadosa na hora de fazer o diagnóstico. Então, avaliando dente a dente, possíveis envolvidos, avaliando tecido mole envolvido, né? Hoje é muito importante a gente descrever qual é o tecido envolvido: gengiva, língua, lábio, pele, né? Região perioral, enfim, todas as áreas onde você teve ali se houve uma escoriação, se houve uma avulsão de tecido, se houve uma abrasão, se houve uma laceração. Então, tudo isso você precisa, né, sistematizar. A gente tem um checklist para poder fazer esse diagnóstico. Então, nos livros, eles têm livros, a gente, no nosso curso também, temos lá uma sequência de etapas para poder avaliar passo a passo, né? Então, essa abordagem sistemática vai nos levar a um diagnóstico muito mais fidedigno, né? Que nós vamos realmente poder confiar e iniciarmos aí o nosso tratamento, após fazer um planejamento para iniciarmos o tratamento. Então, as luxações com deslocamento são questões importantes, dependendo do nível de deslocamento que teremos. Esses deslocamentos, alguns deles vão permitir apenas o acompanhamento, com os cuidados de higiene rigorosos, ou vão necessitar de reposicionamentos, contenção, enfim, que podem ser também possibilidades. Então, esse é um caso de um trauma com fratura radicular, onde a gente fez um reposicionamento, mas como essa criança ela não veio no dia, né, nós tivemos dificuldade para voltar o dente a uma posição ideal, então nós voltamos o melhor, né, o máximo que a gente conseguia,
e fizemos uma contenção com um fio um pouco mais espesso. Na época, a gente tinha um critério, né, um caso mais antigo, era um critério de um uso, um fio um pouco mais grosso. Hoje não, hoje a contenção sempre vai ser contenção mais flexível. Então, aqui a gente percebe que houve uma melhora no posicionamento dos dentes deslocados, porém, não alcançando o ideal, vezes o original da época. Ok? Então, esses deslocamentos, a gente precisa estar atento, se não tem um envolvimento, às vezes, de uma fratura radicular. É muito mais comum um deslocamento dentário completo do que uma fratura radicular. Então, esse caso especificamente, a mãe me ligou numa sexta-feira, que me disse que, né, mandou umas fotos iniciais, eu falei, olha, a maior probabilidade é que ele tenha tido uma luxação lateral, mas ele não tinha interferência oclusal. Porém, há uma pequena chance, porém, existe de uma fratura radicular. Ela, não, se a chance é maior de luxação, eu vou ficar mais tranquila e a gente segue aqui, na segunda-feira a gente vai, se for no sábado. Então, na segunda-feira ela veio e, para nossa tristeza, né, e surpresa, não era simplesmente uma luxação lateral, e sim uma fratura radicular com deslocamento. Bem, outro aspecto importante, dentro do que é comentado no nosso artigo, da IADT, é a questão relacionada às lesões intencionais. Então, confesso para vocês, isso nós nunca tivemos nenhuma suspeita ao longo desses anos, de maus tratos. Obviamente, isso é possível, pode ter passado desapercebido, mas nós nunca tivemos nenhuma suspeita. Agora, orientações do protocolo, que o profissional de saúde deve sempre verificar se a história do acidente e dos ferimentos sofridos são coincidentes. Muitas vezes, se a criança ela é muito pequena, ela não consegue descrever. Então, você vai ter que buscar o relato dos pais, como aconteceu o acidente. E, muitas vezes, você vai ter uma incoerência. Aquela situação, ela não coincide com as lesões presentes na boca. Vou dar um exemplo para vocês de uma situação, não foi violência, porém, eu tive de um aluno de uma escola. A mãe trouxe a criança para o atendimento de urgência e descreveu como as professoras falaram. A criança estava indo na fila com os coleguinhas para o refeitório, ela tinha desequilibrado e caído, batido a boca no chão. Quando a criança chegou, nós percebemos que a criança estava com o dente com um leve deslocamento para vestibular e não para palatino, que deveria ser o esperado diante da dinâmica do acidente. Então, eu tive uma força anteroposterior, né, no dente, e ele inclina um pouquinho para trás. Mas a coroa estava para frente. Eu falei, olha, essa descrição do que aconteceu, ela não está condizente, ela não está, né, representada aqui dessa forma. Então, eu tenho uma outra percepção. Pergunta para a professora exatamente o que aconteceu, porque acredito que não tenha sido dessa forma que ela descreveu. A mãe voltou depois, né? Fizemos o atendimento, enfim, e a mãe voltou na escola, depois a mãe me liga. Doutor, é verdade. A professora contou agora que ela foi se informar e a história foi outra. Ela estava já no refeitório, com a boca mordendo a mesa, desequilibrou e caiu. Então, houve uma força de dentro para fora, causando, né, causou esse deslocamento da coroa mais para vestibular. Então, percebam, através de uma descrição, né, da narração, da anamnese, eu consigo ter uma ideia do que aconteceria, né, de deslocamento do dente. E quando você tem esse relato que não bate com o que você está vendo na clínica, então isso causa estranheza e a gente precisa esclarecer. Nessas situações, claro, aqui foi numa condição de escola, mas às vezes você tem lesões na criança que possam gerar essa dúvida. E aí isso pode e necessita de esclarecimentos. Se você tem dúvida, suspeita, esclarecimento, beleza. Mas e saúde médica? Pessoal, está com o som interferindo.
se há essa interferência, essa incoerência, né, nós temos que ter uma suspeita de abuso, devemos suspeitar de abuso e encaminhar essa criança, né, para um exame físico completo e investigações do acidente. É claro, essa é uma situação, hoje eu tive o cuidado, né, porque isso sempre pode ter mudanças, e a gente precisa de estar antenado como é que funciona. Então, só trazendo aqui para vocês, que temos colegas de todas as várias cidades aí do Brasil, existe um telefone que é o número 100, que é um telefone para denúncia, disque denúncia, que você pode fazer isso de forma anônima, né? Ou, se você quiser se identificar, você pode se identificar, seria mais adequado, mas você pode fazer isso de forma anônima. Então, é claro que nós, como profissionais liberais, né, que estamos ali, os pais nos procuram, a gente tem que ter um cuidado para não gerar um outro problema. Precisa estar com muita dúvida, a coisa precisa estar muito estranha, né, para a gente poder fazer um disque de denúncia, né, o número 100, para passar os endereços, enfim, da criança, o que você viu de estranho, enfim, mas é um dever que nós temos como profissional da saúde, né, de suspeitar quando as coisas não ficarem esclarecidas e até mesmo encaminhar, né, através, mesmo que seja por uma denúncia anônima. Ok? Pois bem, número 5 do nosso protocolo fala sobre a questão do impacto do trauma, né, na questão da dentadura permanente. Então, aqui eu trouxe só algumas imagens para esclarecer de forma melhor a proximidade, né? Essa imagem do Dental Trauma Guide, que você percebe aqui a íntima relação. Então, aqui nós tivemos um exemplo de uma intrusão para vestibular, então, quando o dente ele intrui, e o ápice vai para a região vestibular, aquilo que eu tinha comentado com vocês anteriormente. Aqui já uma intrusão onde o ápice ele vai em direção ao germe. Então, nós tínhamos aqui duas situações nos protocolos anteriores. Essa permanecia e aguardava a erupção espontânea. Essa outra indicava-se a extração. Porém, de 2020, em ambas as situações, né, de intrusão, independente do direcionamento, como eu disse, aguarda-se o reposicionamento espontâneo. Não se indica mais a extração do dente. As principais alterações, né, nós temos aí maioria das alterações relacionadas às más formações dentárias, as alterações principais. Então, casos de intrusão, avulsão, luxações, você vai ter más formações dentárias, malformações dentárias. Podemos ter impacção de dentes e distúrbios de erupção também na dentadura permanente após as lesões, ou lesões também na estrutura do osso alveolar. As lesões mais comuns relacionadas a essas alterações são as intrusões e avulsões nos dentes de descidos, né, que vão trazer maiores relações com essas alterações, essas malformações. E aqui tem um exemplo disso. Esse é um paciente que a gente apresentou nos nossos casos clínicos comentados e que nós acompanhamos até a erupção. Então, ele teve uma intrusão parcial, né, de ambos os 51 e 52, luxações laterais, avulsões no 51, 61 e 62. Então, nós tivemos as duas lesões mais graves que deixam mais sequelas. Então, aqui a gente percebe uma hipocalcificação do esmalte, então, a gente vê aqui uma alteração na cor, que possivelmente relacionamos com o trauma, e aqui nós temos uma hipoplasia, né, um defeito de esmalte aqui também, uma formação na coroa, causada também pela intrusão. Ok? Bem, então, voltando aqui, reforçando, as exodontias não são mais recomendadas em que caso? Não são recomendadas no caso das intrusões e luxações laterais com deslocamento do ápice radicular para a região do germe permanente. Por quê? Quais as justificativas? Primeiro, existem evidências de que o dente ele vai reerupcionar, ele vai reposicionar espontaneamente, especialmente os intruídos.
A preocupação, dois, a preocupação de que maiores danos ao, né, extrair, a própria extração possa causar no germe do dente permanente. Então, outra justificativa. E a terceira, de que há falta de evidências de que a extração imediata possa reduzir os danos no germe permanente. Então, esses três argumentos falam, não, então não vamos extrair mais o dente intruído ou puxado em função desse deslocamento apenas. Né? Vamos acompanhar, vamos aguardar. E essa questão deve ser, obviamente, orientada aos pais sobre as possíveis consequências em relação às alterações das más formações, alterações na erupção. Por isso, a importância dos acompanhamentos regulares, seguimos o protocolo, para que a gente possa identificar essas alterações o quanto antes, mas isso precisa ser esclarecido aos pais da possibilidade. Então, inclui as três principais, a avulsão intrusal, como eu falei, mas também as fraturas alveolares, que indicam traumas maiores. Número 6, as estratégias de tratamento para as lesões da dentadura decídua. Nos protocolos anteriores, como eu disse, nós tínhamos muito mais intervenções. Esse protocolo ele veio diminuindo as intervenções e passando para uma condição de observação, na maioria das vezes. Então, hoje, você tem muito menos necessidade de intervenção nos traumatismos da dentadura decídua. Quando você tem uma situação de urgência que você realmente precisa intervir, situações de risco de aspiração do dente, ingestão, ou então ingestão, né, risco de ingestão do dente, ou ainda nas interferências de oclusão, como eu já falei lá atrás. Se você não tem a interferência oclusal, você deixa reposicionar espontaneamente. Se você tem interferência oclusal, isso vai dificultar a cicatrização. Por isso, a indicação da intervenção. Então, hoje é recomendado que as abordagens sejam mais conservadoras para reduzir né, o sofrimento da criança, o risco de danos adicionais à dentadura permanente. É claro que alguns detalhes vão corroborar para isso, para esse atendimento de urgência ou essa condição de apenas observação. E vai estar relacionado com maturidade, capacidade de cooperação da criança, a condição de risólise, né, do dente traumatizado, eu tenho um dente com risólise avançada, e a questão da oclusão, né, se tem interferência oclusal, vão interferir nesse plano de tratamento. Uma coisa também nova dentro desse protocolo são os cuidados com analgesia, né? Hoje é visto e citado dentro do protocolo o cuidado que a gente tem que ter na prescrição de analgésicos para poder minimizar, diminuir a dor, porque a dor, né, ela é comum para as lesões traumáticas. Então, o nosso curso do workflow, a gente coloca mais um fator, né, que é a laser terapia como controle da condição de dor, né, dentro do atendimento de urgência. Infelizmente, os protocolos, né, da IADT ainda vão, acredito que logo, né, nos próximos, a laser terapia deva estar presente, porque realmente já existem evidências científicas para isso, né? Mas, de qualquer forma, o protocolo ele fala desse cuidado com analgesia e ele orienta para essa prescrição analgésica dos pacientes, né, na dentadura decídua. E, sempre que possível, evitar a exodontia. Então, a exodontia, anteriormente, ela era uma situação de tratamento dos tratamentos de urgência, das condições de urgência, porém, hoje, a gente pode postergar, a gente pode encontrar um melhor momento, desencaminhar para um grupo de profissionais mais preparados, ou então se preparar melhor para uma abordagem com a equipe, né? Às vezes a necessidade de urgência no momento onde você está sem equipe. Então, isso a gente tem feito aqui no nosso serviço de urgência. Antigamente, ontem na terça-feira, né, estávamos discutindo com uma colega da comunidade, ela dizendo que mudou a forma dela atender, né, porque antes, assim como eu, ela queria resolver tudo no mesmo dia. E hoje, né, com essas orientações do protocolo, eu já fiz isso muito, hoje não mais,
mas agora a gente avalia a necessidade. E aqui fica muito claro, né? Qual é a necessidade de urgência quando você realmente precisa intervir? Riscos de aspiração, riscos de injeção, riscos de interferência na oclusão. Se você não tem essas situações, você pode avaliar, conversar com a família, se podemos fazer a marcação de um momento posterior, um momento com maior preparação, para que a gente realmente ofereça mais qualidade e esteja realmente preparado para aquele tipo de abordagem, né? Aqui, só para ilustrar, tem situações, então essa criança, 8 meses de idade, começando a andar, a criança engatinhou, o pai dela estava trocando a lâmpada. Pessoal, vou pedir para ver a questão do som. O pai estava trocando a lâmpada, subiu na escada, a criança veio engatinhando, ficou aos pés da escada, e o pai, ao descer da escada, comprimiu a cabecinha da criança contra o solo, o piso. Então, houve aqui a avulsão de um dos dentes, se não me engano, foi o 81, e o 71 ficou pendurado pela gengiva. Então, nesse caso, ele tinha uma situação com risco de aspiração, né? Então, essa criança veio para o serviço, nós removemos, fizemos a exodontia, terminamos de remover, né? Obviamente, a criança já estava melhor e o pai, com certeza, estava, né, em fragmentos também. Uma situação muito fiquei muito comovido com a angústia e o sofrimento da família. Mas esse é um caso que justifica, só ilustrando a condição de intervenção. Esse aqui, mostrando que não há necessidade de intervenção, né, já foi citado, o caso onde teve o deslocamento dentário, porém, em função da mordida aberta, não houve necessidade de reposicionamento, não, apesar do deslocamento, não tinha, também já mostrado para vocês. Apesar do deslocamento, a gente fez um levante, e isso permite o reposicionamento espontâneo. E o caso também já apresentado, repetido. Então, a questão da dor, hoje nós utilizamos muito o ibuprofeno, 100 miligramas, gotas, para tanto a ação, ele é anti-inflamatório, né, mas ele também tem efeito analgésico. Então, a gente tem aí as possibilidades de paracetamol, de pirona, né, para as crianças, então, após o atendimento, essa prescrição. Bem, o item 6.1 fala sobre a questão de dentes de tecidos avulsionados. Fica claro, né, que dente de tecido não deve ser reimplantado. Tá? Então, o protocolo ele é bem taxativo em relação a isso. Já surgiu na literatura questionamentos a respeito, né, porque não há evidência científica que comprove que não é uma alternativa. Entretanto, também não há literatura que comprove que seja uma boa alternativa. Então, não há literatura que justifique isso, não há evidência científica. Entretanto, esses pesquisadores, né, eles são unânimes de que o risco que você tem ao reimplantar o dente, né, ele existe. E outra questão, quando você reimplanta, ele traz isso de uma forma agora mais clara. Quando você reimplanta o dente, você não tem apenas a condição de reimplantar, você vai ter desdobramentos. Você vai ter que conter, você vai ter que abrir o canal radicular, você vai ter que fazer o tratamento endodôntico. Então, essa criança, muitas vezes pequena, você vai ter que desdobrar esses outros procedimentos complexos e, às vezes, onde a criança não tem um nível de maturidade de colaboração. Então, imagine, né? Então, os desdobramentos de um reimplante também vão justificar a não reimplantação do dente, além do risco, né, de danos ao germe do dente permanente. Então, a gente sempre utilizou muito esse argumento, não pode danificar o germe do dente permanente. Não é só isso. A criança ela vai ser submetida a vários procedimentos, necessitar de vários procedimentos, e o comportamento ele precisa, né, estar compatível para isso. Então, você vai ter um fator que também traz uma reflexão pela não reimplantação do dente. Muito bem.
Esse artigo também, né, o item 7, ele fala sobre a questão antibiótica de tétano. Ele considera que ainda não há evidências científicas para uma prescrição protocolar, né, de antibiótico diante de uma luxação, diante de, um, de uma intrusão, enfim. Entretanto, ele considera que isso fica a critério do profissional. Se você percebe, né, que teve uma contaminação, o trauma foi num ambiente sujo, teve traumas de tecidos moles associados, tudo isso vai justificar uma antibiótico terapia, por exemplo, né? E isso também, ou a criança, a condição sistêmica da criança, a criança é, que tem um quadro, né, debilitado, enfim, você acaba buscando apoio também na questão da cobertura antibiótica. Então, o estado de saúde da criança também pode justificar essa cobertura antibiótica. É muito importante a anamnese para poder você ter esse respaldo. E o antibiótico, geralmente, de eleição, é a amoxicilina, calculada, né, de acordo com o peso da criança. Então, essa é a idade de peso vai guiar essa dosagem. Outro aspecto importante, então, só voltando, casos onde você tem a indicação de escolha amoxicilina, você vai buscar aí, então, em casos de alergia, a medicação mais apropriada. Bem, item 8, instruções aos responsáveis para os cuidados domiciliares. Então, como eu disse anteriormente, o trauma, os traumatismos na dentadura decídua, ele é hoje ele exige muito menos intervenções diretas. Essa condição, por outro lado, ela exige muito mais os cuidados domiciliares por parte dos responsáveis, né? Porque acredita-se hoje que um dos grandes causadores de prognósticos desfavoráveis seja relacionado à questão da higiene. Então, a presença da placa bacteriana, ela vai limitar a cicatrização, ela vai dificultar a cicatrização. Então, os cuidados de higiene, tanto, né, da higiene física, sempre que possível, como a higiene também, controle químico da placa. Então, por isso que a clorexidina, ela é tão valiosa, né, nesses processos de controle da higiene bucal. Então, o uso em crianças, principalmente as crianças pequenas, nós temos a experiência de utilizar clorexidina em gel, né, que nós temos as 3 ou 4 formulações, Perioxidin em gel, Perioxin, Kim, que é o outro nome comercial, Perioquim, que são géis de clorexidina 0,2 ou 0,12 e até 0,2%, que podem ser utilizadas para o controle químico dessa placa, né, para a realização dessa asepsia. Então, eu gosto muito dos géis, né, para poder associar com a escovação. Então, aonde não dá, a gente só pincela a clorexidina, mas aonde é possível a gente escova. Então, isso vai fazer toda uma diferença na cicatrização, né, desses tecidos lesionados. E os pais devem ser orientados sobre as possíveis complicações, como nós já dissemos. Então, presença de fístula, presença de edema, né, de inchaço da gengiva, presença de dor, presença de sangramentos, que apesar da gente, né, já passou um tempo e esse dente ainda continua sangrando, tem alguma coisa errada. Então, quando tiver complicações como essa, fístula, mobilidade, dor, o paciente precisa levar a criança, independente do tempo que está previsto para voltar. Ah, mas está previsto para voltar com 6 a 8 semanas. Não, apareceu o problema antes. Vamos levar antes para poder identificar o que aconteceu. Bem, como eu disse, né, muitas vezes, esse é um caso que a gente ainda vai abordar ele mais profundidade, mas essa criança, ela teve o trauma, foi atendida no serviço de urgência, depois a contenção soltou e a gente precisava refazer essa contenção. Então, foi uma fratura alveolar. Então,
né? Nada melhor do que você ter uma equipe de profissionais que você pode contar, um ambiente hospitalar, onde foi feita a anestesia geral, e nós trabalhamos com total segurança. Então, essa é a questão da experiência, né, das equipes e dos recursos, habilidades e recursos que nós temos para poder lidar com isso. Então, há situações que você realmente precisa ir para o ambiente hospitalar, sem dúvida. E aí você vai ter que dosar até o que você pode fazer ambulatorialmente, em consultório, e o que precisa, né, de intervenções a níveis hospitalares. Mas você precisa ter essa alternativa, como você vai fazer. Tem os acompanhamentos, né, como a gente disse, o prognóstico. Então, nos acompanhamentos, você vai tendo os prognósticos, você vai vendo se realmente as coisas estão funcionando. Né? E nesses retornos que o paciente vem, você vai registrando, né, avaliando especialmente a condição periodontal e pulpar, e registrando todas as possíveis alterações. Quando for o caso, radiográficas também, então, especialmente clínicas, e quando você houver a justificativa, solicita-se a radiografia e você vai também fazer o registro radiográfico. E a IADT, né, ela foi publicado um artigo onde ela publicou os COS, né, o conjunto dos principais prognósticos, divididos em duas situações, os comuns a praticamente todos os traumas, que são conhecidos como genéricos, e os específicos relacionados a um ou dois, no máximo, tipos de trauma. Então, diante de todos os traumas da dentadura decídua, então nós temos aqui os conjuntos de principais prognósticos genéricos, que vai estar relacionado à cicatrização periodontal. Então, nos registros dos acompanhamentos, né, nós vamos colocar se houve perda óssea, se teve recessão gengival, presença de imobilidade, presença de anquilose ou reabsorção, que vamos observar radiograficamente, a condição do reparo pulpar. Né? Então, nos casos clínicos que nós apresentamos ao longo desse mês, nós tivemos lá situações de capeamento pulpar não, lobotomias parciais na dentadura decídua, onde a gente teve um reparo pulpar, onde teve a formação de ponte de dentina. Então, essa condição, a gente precisa descrever nos nossos relatórios de acompanhamento. Presença de dor, né? Presença da questão da descoloração, se o dente está mais acinzentado, está mais amarelado, enfim, a gente vai descrevendo. Se houve perda dentária, o que esse trauma está trazendo relacionado à qualidade de vida, especificamente aqui a questões de absenteísmo, né? Dias afastados do trabalho, dias afastados da escola, do esporte. Então, se ele volta para um acompanhamento e ele está tendo que faltar à escola, isso deve ser feito uma descrição disso. Se os pais precisam levá-lo e está sendo afastado do trabalho, precisa ser anotado isso também. Questão estética, né? Principalmente quando nas fraturas, restaurações, se houve uma restauração, se essa estética está adequada, se o paciente está satisfeito, se tem a perda dentária, como é que isso está, como é que a criança está lidando com isso, né? Se isso está sendo um fator de alteração psicológica, se existe um trauma relacionado à ansiedade causado pelo tratamento odontológico, tanto pelo atendimento de urgência, naturalmente, quanto pelos atendimentos do acompanhamento. Números de consulta, então, levando em consideração que a consulta 01 é a consulta do atendimento de urgência, e depois a gente vai colocando os retornos 02, 03, 04, enfim, para a gente poder ter um número de consultas por situação de acidente e trauma. E, por último, impacto, né, no desenvolvimento do sucessor permanente, que é um fator importante, diferentemente do conjunto dos prognósticos da dentadura permanente. Lá não vai ter esse impacto no desenvolvimento do sucessor, né? Aqui, já especificamente relacionadas, né, a alguns tipos de trauma, que são considerados conjuntos principais prognósticos específicos, então, geralmente relacionados às situações onde foi necessário restaurações,
Então, a qualidade da restauração vai ser avaliada, a perda da restauração, questão do realinhamento, quando você espera-se que o dente ele vai se reposicionar espontaneamente, casos, por exemplo, a intrusão. Casos de infraoclusão, às vezes você tem um dente que intruiu e você não tem o retorno dele à posição original, então ele fica numa condição de infraoclusão, deve ser registrado. E a questão, às vezes, do reparo da fratura radicular, com reabsorção do terço apical fraturado. Então, essa descrição dessas condições realizadas após, durante os acompanhamentos. E um outro aspecto muito importante está relacionado com a documentação fotográfica, né? Uma condição que linda, porém não é geralmente o caso, né? Com espelho, afastador, enfim, não. Geralmente esse registro ele pode ser com celular mesmo, né? Com flash. É claro que a gente pode hoje, com as imagens, obter ótimas imagens, vou mostrar a seguir. Mas aqui, por exemplo, um outro registro fotográfico. Essa criança, ela chegou para o atendimento, a mãe ligou e foi agendado, e, aliás, ela já estava no horário comercial, então ela tinha sofrido um acidente e ela foi para o atendimento. Chegando lá, eu tomei um susto, a mãe estava com um hematoma enorme na região aqui frontal, nós inclusive registramos, e a pergunta óbvia, né? Essa criança foi para uma avaliação médica, que ela teve uma queda muito forte, teve a ablução dos 2 dentes centrais, e a mãe falou, não, doutora, a gente está vindo do hospital para cá. Então, isso naturalmente nos deixou mais tranquilos e a gente seguiu com o atendimento odontológico. Mas a questão fotográfica é muito importante para que a gente possa documentar isso, e caso haja, né, alguma uma situação diferente, a gente ter essas imagens do momento. Aqui são imagens sugeridas por nós. A literatura, basicamente, ela fala das 2 imagens, frontais e oclusais. Essa já nos dá uma enormidade de informações, né? Deslocamentos verticais, deslocamentos horizontais, mas nós propusemos, num artigo publicado em 2017, a ideia da fotografia em oclusão. Por quê? Vocês viram que os protocolos atuais de 2020, eles falam sobre a interferência oclusal. Então, muitas vezes, os pais, a gente manda um modelo para os pais realizarem fotografias e nos mandarem, né? Às vezes, através da teleodontologia. E, se você tem a observação, às vezes, de uma interferência oclusal aqui, relata a necessidade imediata de intervenção. Então, isso vem, né, o protocolo 2020 vem justificar uma conduta que nós temos já há muitos anos, nós publicamos em 2017. Então, a imagem pode nos orientar muito nessa condição. Pois bem, nós falamos aqui hoje sobre os principais tópicos relacionados com o nosso protocolo da IADT. Então, fica uma aula um pouco longa, já estamos aqui às 9h30, então foi 1h30 de apresentação. Nós não vamos entrar no mérito da descrição das lesões. Acho que isso a gente pode falar num outro momento, é fácil da gente identificar, todo mundo comenta sobre as características clínicas e radiográficas das lesões, dos traumas na dentadura decida, e a gente para por aqui, e a gente abre aí para perguntas, enfim, para quem quiser fazer algum comentário, pode ser? Vamos parar então aqui o nosso compartilhamento. Muito bem, parando aqui, abrimos aqui o chat, quem quiser pode ficar à vontade para fazer a pergunta abrindo a câmera, ou pode colocar aqui no chat, a gente vai tentando esclarecer. Ah, beleza, Henrique, é um outro órgão, né? Nós temos aqui a orientação, hoje eu liguei para como é que é o nome do Conselho Tutelar. Hoje eu liguei para o Conselho Tutelar aqui em Brasília e nós tivemos essa orientação do telefone 100
E aqui em Brasília, especificamente, um telefone 125, que funciona até por volta das 20 horas, se eu não me engano. Então, estende um pouquinho mais. Sendo que o telefone número 100, ele é 24 horas. Então, obrigado, James. A gente tem essas possibilidades de forma nacional, entretanto, cada cidade ela vai se organizar, né? Imagino que esse Sinan seja um serviço que pode também ter a possibilidade de notificação. Obrigado aí por compartilhar, Henrique. Boa noite, professor, tudo bem? Cheguei atrasado, mas consegui entrar. Estava na clínica, inclusive, do projeto que trata, só que de dentes permanentes aqui. Sim, Uh, o, sim. sin- eu, eu pesquiso bastante sobre violência doméstica aqui no projeto e na Perfeito. faculdade. Sim. E o Sinan, ele é o sistema de notificações e agravos, que a gente pode notificar o próprio governo para que se tenha esse controle de forma mais regularizada, até pela situação de tu conseguir fazer com que haja um mapeamento desses casos em regiões, em bairros, e até para a própria proteção jurídica nossa e, claro, também de proteger esse paciente de alguma forma. Claro que é Então, prioridade, né? Sim. isso uma notificação mais O compulsória, Sinan, vamos dizer assim. me Isso, diga uma coisa, Henrique. Hoje, por orientação da Telma, né, que trabalha no Conselho Tutelar aqui em Brasília, ela falou para mim que você pode também, nas delegacias, existem vários órgãos, né, e se propõem a você, ela comentou, ela falou, não, doutor, até o ponto de que, se você tem essa percepção clara, você pode ir direto com a criança e um dos cuidadores, talvez, para a delegacia. Então, assim, ela fala da importância disso, né? Eu falei, olha, essa é uma situação limítrofe, né? Que a gente vai, talvez até passar, porém, esperamos nunca ter que passar. Porém, uma coisa que a gente percebe é que as pessoas querem, às vezes, não se envolver. Então, eu, na minha pouca experiência, acho que o Disque Denúncia, né, o 100, através do número 100, ele é uma alternativa. Mas o Sinan, ele é o quê, Henrique? Me conte, ele é de esfera federal? isso, professor. Ele pega todo o Brasil, tá? Aí ali no sistema é como se fosse um CIASUS, assim, tu consegue notificar, tu não precisa fazer essa notificação só com a confirmação do caso, tá? Tu pode Sim, notificar também de forma anônima. como compulsório, assim, porque que acontece? Esses dados de violências em geral, eles são muito subnotificados. Sim, Então, tu conseguindo notificar isso, tu vai ter uma visão de áreas que precisem mais de patrulhamento, policiamento e também até do próprio perfil epidemiológico das vítimas, da onde está acontecendo, quem está acontecendo, do jeito que chegam, do jeito que saem, os serviços que atendem essas pessoas. Então, qualquer profissional que atenda alguma vítima de violência, não só violência doméstica ou violência por negligência, o que for, tu consegue notificar ali e vai te sair um laudo e esse laudo ele vai normalmente, né? Espera-se que seja notificado para esses pontos de delegacias e etc. certo. Então, na verdade, e como é que você faz isso? É através de um número de telefone? É através de um site? Como é que é Direto feito? no site, direto no site. Tá, depois, se você puder colocar aqui para a gente, se você tiver Uhum. esse site, é bom que a gente compartilha com o grupo. Feito essa notificação, né, essa denúncia, essa notificação, na verdade, você espera-se que esse sistema ele encaminhe isso para a questão regional, né? Isso, isso. Isso, perfeito. Essa é a minha preocupação. Quando eu liguei no Conselho Tutelar, nós temos essa preocupação de que chegue a informação no local onde você trabalha, né, na sua cidade. Então, talvez essa é uma possibilidade, Conselho Tutelar, mas fica aí também agora, né, obrigado por você esclarecer, o Capaz. Sinan, que o objetivo do Sinan também, acredito que seja chegar até esse Conselho Tutelar.
Exato. Normalmente, o que né? deve ser feito é que, como o senhor disse, né, muita gente tapa o sol com a peneira e não quer se envolver. Sim, Então, o certo seria quem fez o primeiro atendimento, independente de quem fosse, se é num pronto atendimento, no consultório, fazer essa notificação, mesmo que não seja confirmado, que seja um caso de violência em si, porque em casos de progredir para uma situação mais grave, tu tenha já algum tipo de protocolo registrado ali, que em algum momento isso já tinha sido uma suspeita, entendeu? sim, sim, sim. Perfeito. Essa é a história da violência doméstica, né? Você, às vezes, ele vai perdurando por anos porque não teve o primeiro passo, né, Henrique? Exatamente. E aí E daqui a pouco aí chega numa situação que não tem mais onde voltar, que seria o não tem mais volta. feminicídio ou outras Perfeito. situações de morbidade, Perfeito, mortalidade. Henrique. Aproveito aqui, o Henrique, né? Nós tivemos, você é de Isso, de Pelotas, não é, Pelotas. Henrique? Tivemos a oportunidade de bater um papo antes, esses tempos atrás. De repente, eu gostaria até de convidá-lo para poder falar um pouco mais sobre isso, mais adiante. A Sim, sim. relação direta, né, mais específica em termos de violência relacionada ao trauma. Sim, eu tô, agora terminei, vai ser meu TCC, então terminei a primeira parte aqui no projeto, agora eu estou indo no Instituto Médico Legal para captar os dados mais de esfera da cidade mesmo, em Perfeito, relação aos perfeito. traumas dentários. E é legal para trazer isso aí para a gente. Depois, quando estiver pronto, de repente a gente cria um espaço para você falar aqui conosco. Isso é, acho, extremamente válido, viu, Henrique? Tá bom, muito obrigado já pelo convite prévio. Um grande abraço. Pessoal, aliás, desculpa, né? Mais alguém aí? Obrigado, Kleber. O Kleber fez aqui umas considerações também. Obrigado de coração. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Excelente. Então, convido vocês, né, a participarem, então, aí na próxima terça-feira, acredito que seja a próxima terça-feira, vai ser aberto, então a gente vai depois publicar lá no nosso perfil. Primeira terça-feira vai ter caso clínico gratuito, aberto para todos. E para a última quinta-feira do mês, também espero contar com vocês aqui, com a doutora Érica, que vai falar sobre, né, essa questão legal. A doutora Érica, ela é dentista, advogada, e ela vai trazer aí uma percepção, né, uma perspectiva relacionada às imagens que nós utilizamos com tanta frequência, né, dos pacientes aí no WhatsApp, enfim, os cuidados que a gente precisa ter em relação a isso. Ok? Acho que é um assunto muito atual, muito importante, né, que está relacionado aí com a LGPD. Então, a gente precisa de estarmos antenados e cuidadosos em relação a isso. Ok? Gratidão a todos, muito obrigado e até a próxima.